Olá, meus amigos do Instituto Espírita Manuel Filomeno de Miranda. É um prazer estar aqui com vocês. Os nossos agradecimentos à nossa querida Selma pelo convite de estarmos aqui para que juntos possamos desenvolver a palavra do Cristo para que ela semeie como luz, iluminando nossas almas, fazendo a diferença cada dia na nossa existência. E antes de começarmos o nosso trabalho, a nossa conversa, vamos rogar a Deus a sua bênção. Vamos pedir a Ele que nos abrace, que nos acolha, que nos auxilie em todos os momentos de nossas vidas e que ilumine os nossos passos, para que nós sejamos cada vez mais instrumentos fiéis da sua vontade. E assim juntos, meus irmãos, neste dia, com os pensamentos elevados ao alto, vamos envolver o nosso planeta, vamos envolver a nossa terra e vamos pedir um bom trabalho para todos nós. E assim, juntos, num só pensamento, vamos dizer: Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que seja assim, para todo sempre. Ó Pai amantíssimo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie. A casa nos ofertou com um tema bastante reflexivo, um tema bastante presente, um tema que nós estamos precisando desenvolver em nós nesses dias em que estamos atravessando tantas dificuldades na face da terra, que é o tema É Tempo de Esperança. É tempo de esperança. É um convite que a Casa Manuel Filomeno de Miranda vem nos fazer, para que nós não nos entreguemos ao abatimento, para que nós confiemos em Jesus, para que nós possamos trabalhar as nossas ferramentas e acreditarmos no porvir, num amanhã venturoso, em dias melhores. E também, com essa conscientização de dias melhores, nós observarmos o nosso presente e começarmos a trabalhar com ele, para que nós possamos favorecer o futuro de luz, o futuro de paz, o futuro de reequilíbrio para cada ser. E para que assim seja, meus irmãos, nós precisamos olhar o nosso universo, trabalhar o nosso mundo e observarmos também que quando Jesus esteve conosco, ele veio nos trazer um tempo de esperança, porque lá atrás foi um período de dificuldades, um período de dor quando Jesus se fez presente, um período de renovação para todas as criaturas. Para aqueles que estavam voltando ao plano espiritual e ao contato com Jesus, retornaram ao plano com uma outra consciência de vida, a partir do momento em que abraçaram os ensinamentos. Para aqueles que permaneceram e tiveram o papel fundamental de ensinar a outros tantos que ainda caminhavam nas trevas, respeitando sempre aqueles que ainda não queriam, mas na certeza de que aqueles que ainda não queriam, lá na frente, haveriam de desejar esse encontro de luz, como nós que estamos aqui hoje, desejando este encontro, talvez tenhamos sido aqueles que lá atrás deixaram para depois a oportunidade de abraçar a causa do Evangelho, de abraçar a causa do bem, e hoje estamos aqui, aos poucos, trabalhando com consciência para
uma renovação plena e duradoura. Então, naquela época, Jesus veio trazer o tempo de esperança. E esse tempo de esperança chegou para todos aqueles que desejaram. E a história é repleta de almas que, ao conhecer Jesus, conseguiram perceber este tempo e se predispuseram a caminhar, a ir ao encontro do Cristo, despindo o homem velho e vestindo o homem novo. E é o que nós precisamos fazer. Despir o homem velho, vestir o homem novo. E esse convite é tempo de esperança, que faz com que nós queiramos todas as manhãs dar um bom dia à natureza. Ele vem imbuído de um sentimento de mudança. Mudança que se operou lá naqueles companheiros e que deve se operar também em nós. Porque quando Jesus encontrou a mulher pecadora, aquela mulher que foi levada à praça pública, aonde todos queriam apedrejá-la. Ali, naquele momento, Jesus trouxe um tempo de reencontro para todas aquelas criaturas. Apesar de ter sido um momento difícil, um momento tenso, mas ali estava uma proposta da espiritualidade para cada ser que se fez presente naquela praça. E muito mais para aquela mulher. Porque naquele momento em que Jesus diz para aquele povo: atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado, era uma oportunidade daquelas pessoas olharem em torno de si mesmas e começarem a agir de maneira diferente. As suas consciências ali se abriram e elas puderam ver o tanto de equívocos que elas também possuíam e a necessidade de mudar. Por isso, foram largando as pedras aos poucos, cada um ao seu tempo, entendendo que a vida, ela pede atenção com coisas maiores do que o julgamento da vida alheia, que é preciso fazer florescer o seu campo para que o seu campo ele possa dar flores que perfumem a vida do outro e não que venha a deslustrar, não que venha a trazer dor, porque o próprio Evangelho diz que há criaturas que erram e o erro prejudica unicamente a elas. Unicamente a elas. E muitas vezes nós nos arvoramos a espalhar o mal alheio, a zuzir e condenar sem nenhuma necessidade, tirando dessas criaturas, muitas vezes, a esperança do recomeço, porque nós colocamos como que uma marca para que elas sejam conhecidas em todos os lugares pelo mal feito, tirando-lhe a oportunidade do soerguimento. O julgamento ele faz isso, quando o desejo de ajudar trabalha de forma diferente, acolhe, traz alento, dá esperança. Então Jesus naquele tempo derramou sobre aquelas criaturas uma nova oportunidade, um recomeço, para que elas voltassem aos seus lares e lá elas pudessem refletir na mensagem de luz que elas receberam. Para aquela mulher pecadora, para ela ficou o sinal do vai e não peques mais, porque aonde estão os que te condenaram? Ah, Senhor, se foram todos. Eu também não te condeno. Por que que o mestre nunca condenou a ninguém? Porque a intenção dele era trazer vida. E nós estamos vendo hoje como as pessoas estão precisando de vida, como elas estão precisando de esperança, de seres que acreditem nelas e que tragam uma palavra de que tudo vai dar certo, de que amanhã será melhor do que hoje, que desenvolva em cada criatura a paciência. E Jesus soube ser tolerante, soube ser paciente com aquela turba e com aquela mulher. Vai e não peques mais.
É como se ele dissesse: abre-se agora uma nova porta para você, para que você seja uma nova criatura. E do mesmo jeito que te perdoei, aprende a seguir na vida, carregando também a chama do perdão. Renova-te na esperança de um tempo bom. Renova-te na certeza de que Deus está contigo e segue adiante. E aquela mulher abraçou a oportunidade. Ela seguiu adiante. E nós vemos a história trazer para nós aquele momento aonde ela reencontra o antigo companheiro que a jogou naquela condição. E ela o amparou, deu o socorro, colocou-o no leito quando a doença lhe tomou o corpo. E ali, ela agiu daquela maneira, porque aprendeu com Jesus. Pela oportunidade que ela recebeu, pelo perdão que ela recebeu, ela também doou para ele. E abriu também para ele a porta da esperança, a porta do refazimento da vida. E quando hoje nós estamos trabalhando esse tema, nós precisamos trazer para dentro de nós essa certeza de que precisamos fazer brotar dentro de nossas almas esse tempo de luz, esse tempo bom, esse tempo que não dorme, que está sempre predisposto a nos acolher a partir do momento em que dizemos: eu quero mudar, eu quero deixar para trás todas as mazelas que já carreguei até aqui. Porque para que chegue um novo tempo, é necessário despir-se de tantas coisas miúdas que nós vamos trazendo conosco e nos prendendo, impedindo que avancemos. Ora, vamos encontrar Zaqueu, que vivia preso àquela vida como cobrador de impostos, vivendo para a matéria, mas ele já sentia uma ânsia de renovação. Ele já desejava a mudança. A angústia já lhe batia a porta e ele dizia: preciso fazer diferente com a minha vida. Preciso dar exemplo aos meus filhos. E aquele homem foi em busca de Jesus. E encontrando, subindo num sicômoro, ali observava Jesus passar, mas o seu amor, o seu desejo de mudança era tão grande que tocou o mestre. Este que possuía todas as faculdades e teve a percepção e disse: Zaqueu, desce daí, que ainda hoje eu cearei em tua casa, pois eis que a salvação adentra o teu lar. E Zaqueu, feliz da vida, desceu do sicômoro e mais tarde recepcionou Jesus em seu lar, se comprometendo em devolver tudo que tinha tirado a mais das outras pessoas, reparando a sua vida, reparando o seu caminhar. Criou para ele e sua família um tempo de luz, um tempo de paz, de consciência. E aí observamos mais um passo dado à frente por ele. E ensinamento para nós no passar dos anos. Como precisamos aprender, meus irmãos, nas passagens do Cristo. Como precisamos nos esforçar de fato para nos libertarmos das amarras que nos prendem, para não vivenciarmos os tormentos que os livros de Manuel Filomeno de Miranda nos traz. Quando adentramos a pátria espiritual. Situações vexatórias, situações de dores, situações de obsessões e outras tantas que valorosamente ele nos mostra
aqui no plano Terra. Os encontros difíceis, os encontros sofridos, a reconquista do ser através do cadil da dor. E tudo isso ocorre porque nós relutamos em renovar a nossa vida. Nós relutamos em acreditarmos que reencarnação é a porta da esperança que se abre para nós, a oportunidade de apagar o passado, passar uma borracha e começar a fazer todas as coisas certas. Não viveremos tempos de esperanças em nossas almas se não abraçarmos o caminho da justiça, o caminho da igualdade, o caminho da caridade. Se não desenvolvermos a amizade sincera, se não tivermos entendido o caminho do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, se não nos esforçarmos para vivenciarmos o dar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber, e para dar ao outro o que nós gostaríamos de receber de maneira positiva, boa, é preciso que nós nos amemos. Que nós retiremos de nós todo o empecilho, deixando de lado as coisas vãs. Que nós tomemos com seriedade e responsabilidade as rédeas de nossas vidas. Emmanuel tem uma mensagem que ele intitula-se Capacete da Esperança. E ele diz para nós dessa necessidade de colocarmos o capacete da esperança. Colocarmos este capacete para o enfrentamento da vida. E ele ainda diz, olha que não estamos nos referindo aqui a touca, nem a chapéu. Porque touca, chapéu, simbolizam o lazer, a distração, o passeio. Estamos nos referindo ao capacete. Quando colocamos um capacete, ele nos convida ao quê? A proteção, a luta, a resistência. Nos convida a irmos ao campo de conquistas. Então nós precisamos deste capacete da esperança para termos o entendimento da vida. Porque já não podemos caminhar do mesmo jeito que outrora. Antes nós éramos cegos, hoje não somos mais. Nós já conhecemos a fundo muitas coisas. Já não se justifica determinadas atitudes, determinados comportamentos de nossa parte. O tempo na Terra está difícil, sim. Mas por maiores dificuldades que nós venhamos a viver, nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos abater e entristecer e deixarmos de alavancar a força da vida, de acreditar, de desenvolvermos o otimismo. Agora, é preciso que tudo isso ele seja abraçado pelo conjunto da responsabilidade. Eu não posso ser otimista sendo egoísta. Eu não posso querer estender a mão para o meu irmão se estou ainda vivendo no jogo dos interesses, porque isso não vai acontecer. Porque a palavra esperança nos convida a ter paciência, nos convida também a saber esperar o momento certo para que algumas coisas elas aconteçam, para que nós também, dentro desse esperar, nós tenhamos a coragem da fé que nos estrutura sob a base da resignação ativa, para que nós não caminhemos de encontro àquelas coisas que são corretas, que são justas, que são boas. E hoje, nós estamos vivendo muito no mundo num processo de ansiedade muito grande. Nós não queremos ter paciência
para que as coisas aconteçam no seu tempo, fazendo a nossa parte, mas entendendo que é preciso um processo de maturação das coisas. E nós queremos, como a minha mãezinha dizia, colocar a carroça à frente dos bois. Nós estamos querendo que as coisas aconteçam de uma maneira que não procede, mesmo como espíritas. E dessa maneira, sem observar o conjunto que a esperança traz, nós não conseguiremos trabalhar de maneira útil para o nosso plano, para o nosso orbe. Observemos que todos os espíritos, e inclusive Manuel Filomeno de Miranda nos seus livros, ele toca muito na tecla da transformação do homem, da mudança do ser humano, de uma abertura de consciência para que nós entendamos os valores da vida. Ora, nós sequer pensávamos em vivermos uma pandemia como estamos vivendo, e os conselhos deste Espírito já vinham ter conosco. Se pegarmos todos os seus livros, lá estará firmado que sofremos porque desobedecemos, que sofremos porque não queremos passar pela porta estreita. E ter esperança é moldar o espírito, é transformar o espírito para aquilo que é preciso ser feito, para fugirmos dessa condição que ainda achamos que as coisas equivocadas é que são boas. Ah, mas como, Eliana, as coisas equivocadas é que são boas? Nós não temos esse raciocínio. Temos ainda sim, porque nós ainda não conseguimos perdoar plenamente muitas coisas? As redes sociais que eu digo. Os entraves que nós temos dentro do campo profissional, que eu diga. Os problemas que temos vivenciado dentro das casas espíritas, que se revelem. Ressentimentos, mágoas, julgamentos, tudo isso não combina com a alma alegre e leve que acolhe os ensinamentos de Jesus. Logo, nós muitas vezes ainda nos debatemos por não sabermos de fato o que é que nós de fato precisamos. O que é bom para nós. E aquilo que é bom nós vamos empurrando lá para frente. E vamos colocando como se difícil fosse desenvolvermos esses talentos. Então nós percebemos por aí os nossos equívocos. Nós vamos ainda valorizando muito a nossa natureza forte. E ainda nos orgulhamos quando dizemos, mas eu sou assim. Esta é a minha natureza. E não vou mudar para agradar a Senhor ninguém. Não somos obrigados a mudar para agradar a Senhor ninguém. Nós devemos mudar para agradar a nós mesmos. Para que se opere a mudança. Para que um novo sol, ele brilhe sobre as nossas almas e venha fazer, de fato, uma diferença nessa encarnação que estamos vivendo. Olha como uma palavra esperança carrega consigo tantas coisas boas. E às vezes a gente pensa que esperança é só sentar e esperar. Não, esperança é trabalho. É movimento. Nós precisamos estar o quê? Sempre em atividade, buscando fazer a nossa avaliação constante para saber aonde estamos incorrendo nas faltas. Por isso que aqueles que encontraram Jesus e aceitaram os seus ensinamentos, deixaram o seu nome na história. Nós vemos aí o tempo de esperança que se acendeu dentro de Pedro.
quando ele lutou para se transformar, quando ele venceu a sua própria natureza. E todas as vezes que eu falo, eu repito essa passagem de Pedro, porque é linda demais. Aquela pessoa difícil, aquela pessoa, né, que era rude, que era um pouco violenta, que não perdoava, que era ressentida. Esta pessoa teve a capacidade tão bela, tão linda, de se transformar e poder dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou, levanta-te e anda. Começou a espalhar esperanças no coração. E este é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. Aprender e exercitar, exemplificar, olhar essas histórias e não vê-las apenas como algo belo, bonito, mas algo que deve ser copiado, um espelho aonde nós devemos nos mirar todos os dias para dizer: eu posso dizer para alguém: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou, levanta-te e anda, porque nós podemos levantar as pessoas das situações em que elas vivem. Basta que saibamos que estamos reencarnados não só para o resgate das nossas faltas, mas também para melhorarmos o nosso mundo. Nós somos, cada um de nós, trabalhadores anônimos para o equilíbrio do planeta. E quando ele se desequilibra, quando a natureza sofre, quando a doença assola de maneira devastadora, é porque nós estamos falhando nesse papel. Nós não estamos trabalhando os nossos momentos com Jesus como homens de bem da maneira que nós deveríamos. Nós não acordamos ainda, de fato, para tudo que nós já podemos fazer. E estamos envoltos na matéria, querendo e desejando coisas para o aqui e para o agora. Lembremos que quando a gente diz é tempo de esperança, é tempo de construção para o futuro, é tempo de visualizarmos coisas boas acontecendo, projetarmos sonhos, mas estruturado numa realidade precisa, consolidada no objetivo traçado. Olha quanta coisa a fazer. Nós não somos matéria, nós somos espíritos. E um dia nós vamos deixar este corpo. E quais as lembranças que ficarão? O que deixaremos? Deixaremos rastros de luz para os outros? Deixaremos rastros de esperança, de amor e paz, mesmo diante de todas as lutas que nós vivemos, porque aprendemos com Jesus a coragem da fé, aonde nós aprendemos, como diz Emmanuel, a levantar os nossos joelhos desconjuntados, as nossas mãos cansadas e continuar prosseguindo e continuar lutando, sem deitarmos as nossas armas positivas em nenhum momento. Percebendo o quanto precisamos espanar o nosso interior, sabe? Com aquele espanadorzinho, irmos tirando o que não serve mais, porque o mundo está sendo sacudido e quando a gente diz é tempo de esperança, nós observamos que o mundo está sendo sacudido justamente para que essa esperança ela surja, ela se reacenda, ela apareça. Ela apareça. E é preciso começar, meus irmãos. Está na hora de fazermos o caminho que nos compete. Não viemos aqui para uma estação de distração. Não viemos aqui a passeio. Viemos para usufruir de oportunidades, ao lado de alegrias, de venturas, sim. Mas o trabalho nos convida, nos chama. O que nos diz o Evangelho? Que a seara do Pai ela é imensa.
Mas os trabalhadores são poucos. Poucos porque, ao chegarmos aqui, nós vamos olvidando das nossas responsabilidades. Vamos esquecendo. E olha que essas responsabilidades, elas não estão para serem cumpridas unicamente por quem conhece o Evangelho, por quem tem religião. Não. Essas responsabilidades, elas estão para todas as criaturas em determinados núcleos da vida. Profissionalmente falando, porque se somos profissionais de saúde, temos um papel preponderante na sociedade, no respeito, no cuidado, na forma de atender ao outro, dando dignidade, agindo com humanidade. Olha aí as responsabilidades. É agir no bem, cumprimento do dever, fazer aquilo que é direito. Se nós estamos na condição de cozinhar, nós vamos cozinhar bem. Fazer a comida bem preparada para que sacie a fome do outro e também lhe traga saúde. Se nós estamos para varrer, vamos varrer com zelo. Ou seja, aonde nós estivermos, façamos tudo com dignidade. Isso é construção. Pouco a pouco, isso é reforma. Pouco a pouco, que nós vamos fazendo. E nós não vamos, quando tomarmos essa responsabilidade de melhorar o nosso entorno por uma consciência de vida, nós não vamos mais encontrar um mundo tão dividido. Um mundo com poucas esperanças. Um mundo onde muitos querem desistir e deixar de servir, deixar de fazer a caridade. Onde muitos trilham o caminho da agressividade, da violência. Onde nós vemos a estrutura do mundo desordenada, não porque Deus assim queira, mas porque cabe a nós reordenar essas estruturas. E nós estamos meio que muitas vezes perdidos. Por isso precisamos reacender a esperança que é o Cristo. Precisamos renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Precisamos nos tornar criaturas mais amorosas, mais dedicadas. E quando dizemos amorosas, não é no sentido dos beijos e dos abraços, não. É amoroso no sentido do zelo, do cuidado, de fazer aquilo que nos cabe, de proceder de maneira correta com o nosso semelhante, de fazer a nossa parte dentro daquilo que rege a lei dos homens, dentro da obediência, porque essa pandemia ela vem mostrando como nós estamos. É um raio-x que está sendo passado em nós. E cada um está se apresentando com aquilo que carrega na alma. Tem um trecho do Evangelho que diz que é preciso amar o nosso semelhante, para daí então nós conseguirmos amar a Deus. Porque a mensagem diz: como amareis a Deus que não vês, se não tendes condição de amar o teu próximo que está à tua frente. Então, fazer o que é direito com o outro, respeitar-lhes a condição, aquela coisa que diz, não é? Que o meu direito acaba quando começa o do outro. Nós precisamos trazer isso de volta. Nós estamos precisando acreditar na vida para trazermos de volta as boas maneiras, a educação, o respeito ao tempo do outro. Entendermos que as redes sociais elas estão aí, mas elas estão aí para melhorar a vida do homem, para que nós levantemos vidas, para que nós possamos ser socorristas à distância. E muitas vezes não estamos usando as redes sociais como deveríamos. Estamos usando para postar fake news, estamos usando às vezes para os grupos entrarem em atrito por questões políticas. Estamos entrando às vezes para zombar de quem tem um defeito ou outro. Estamos utilizando uma ferramenta tão bela de crescimento
de maneira contrária, na sua maioria. E aí a pandemia vem dizendo, olha, nós lhe demos uma ferramenta para que vocês utilizem de maneira correta. E nós podemos enxergar quantas coisas boas estão sendo feitas. Mas é preciso mais coisas boas serem feitas para superar as coisas negativas que estão sendo feitas. E para isso, Jesus, o embaixador da esperança, ele pede passagem em nossas vidas. É como se ele dissesse para que nós nos lembrássemos de que ele é o caminho, a vida. E que ninguém chega a algum lugar, ninguém chega a Deus, ninguém chega ao Pai se não for através dele. E quando essa expressão nos chega, na fala do Mestre, não é um culto ao Cristo, nem um culto à doutrina espírita, de maneira exacerbada, fanática. Não. Quando essa proposta nos chega, ela nos chega pedindo que nós nos reajustemos, que nós possamos rever os nossos conceitos para melhorar assim as nossas atitudes, para que nós percebamos que nós reencarnamos para fazer o bem, que aqui não é uma estadia para sempre e que a qualquer momento nós podemos ir embora. Mas é preciso ir embora deixando esperanças nos corações. Ir embora deixando uma história boa para ser contada. E qual o compromisso que nós estamos tendo, meus irmãos, com a nossa existência? Desde que conhecemos esta doutrina, ou desde que reencarnamos, e tivemos a consciência, nos entendemos por gente. O que temos feito por nós. E quando eu digo por nós, não é no sentido das conquistas materiais, porque as conquistas materiais, elas fazem parte da vida na Terra. É preciso que nós utilizemos das coisas que nos são ofertadas, mas que nós tenhamos a sabedoria de não nos entregarmos aos excessos. Porque, como digo, inteligência não é sinal de sabedoria. Às vezes nós somos detentores da inteligência, da capacidade de construir, de raciocinar, mas não temos a sabedoria de usar bem tudo aquilo que nós possuímos. E quando nós olhamos para essa palavra esperança, nós também lembramos que é ela que habita na boa espiritualidade. Que é ela que se faz presente no coração do Mestre, que sabe o que nós somos capazes de fazer de positivo. E ele tem uma esperança imorredoura na nossa transformação. Fato é que ao longo da história no mundo, muitos espíritos se transformaram. E não é se transformar, muitas vezes, para a santificação aos olhos dos homens. Muitas vezes é se transformar na ação no bem. Porque o homem que está muitas vezes dentro de um laboratório, trabalhando dia e noite para salvar vidas, descobrindo vacinas e vacinas para N doenças que surgem, este homem já começou a acordar, já está dando um sentido útil, já está se dedicando ao seu próximo, já despertou, já pediu a oportunidade de reencarnar e ser útil de maneira direta. Porque todos nós estamos aqui para isso. E muitas vezes essas criaturas, como tantas outras que estão aí exercendo a profissão, às vezes não têm um contato com uma religião, com uma doutrina. Mas Deus, o Espírito de Deus, o pensamento de Deus, habita nessas criaturas através das suas ações. Olha só que maravilha!
Por isso que nós precisamos cada vez mais espalhar bons exemplos, vestir a túnica da simplicidade, para chegarmos um dia ao ponto em que Paulo chegou de dizer: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Olha só, é saber que toda a sua ação é pautada no bem. E nós muitas vezes quando vemos isso, nós achamos que é milagre, que é uma pessoa que já está com coroa e asas. Não, é comprometimento. É certo, faça, não é, não faça. É bom para você? Não é? Não dê o teu semelhante. Muito embora muitos de nós hoje não estamos nem sabendo o que é bom para nós, porque muitas vezes estamos desafiando a bondade divina e nos expondo de maneira desnecessárias aí com relação à pandemia. Muitas vezes nós estamos envolvidos num jogo de interesses tão grande que esquecemos aquilo que é correto, aquilo que é prioritário. Às vezes, na vida do ser humano. Não estamos falando aqui nem do lado da visão espiritual. Hoje, outro dia nós escutamos mesmo uma reportagem aonde uma pessoa dizia, né, um responsável aí pela educação, ele dizia que as crianças, elas precisavam voltar logo para a escola, porque a falta do contato com o coleguinha ou com os amigos estava provocando um dano irreparável na vida dessas crianças. Um dano irreparável. Uma coisa por um curto espaço de tempo. E aí nós pensamos, o que realmente é irreparável num tempo de pandemia? Não é uma vida que não retorna a um corpo físico? Que, por falta de previdência, por falta de amor, muitas pessoas estão sendo expostas desnecessariamente, porque nós esquecemos de olhar para a frente, olhar para o amanhã, e estamos vivendo aqui agora, querendo usufruir de tudo com uma ânsia muito grande. A roda da economia, ela tem que continuar girando independente das vidas que se vão. Nada é mais irreparável do que uma mãe e um pai que vai embora. Do que pais que perdem seus filhos. Do que famílias inteiras dizimadas. Diante de um encontro com um coleguinha, isso não é irreparável. Isso não vai causar um trauma para toda a vida. Porque é melhor que ele não encontre o coleguinha e ele tenha família para estar presente na sua formatura, amanhã depois, do que ele se livrar do trauma de não encontrar os coleguinhas, mas o risco de não ter um familiar presente na sua formatura. Ou até mesmo ele não concluir a sua trajetória. Aí pode-se dizer, mas tudo acontece porque tem que acontecer, tudo tem uma razão de ser. Olha, tem coisas que nós antecedemos. Está lá no Evangelho, nas causas atuais das aflições. Muitas coisas são causas anteriores que é necessário que nós passemos. Outras tantas são coisas criadas aqui, por falta de zelo, de cuidado, de amor, nos arvoramos a situações desnecessárias. Então, hoje, nos nossos dias, nós estamos até precisando descobrir o que é que realmente importa. Porque a vida é o bem maior. Quando se tem vida no corpo, a nível de reencarnação, todas as outras coisas são resolvidas. Quando a vida se vai,
Nós tivemos um período de eleição e quantas vidas foram embora? Mas poderíamos passar sem ela? Tivemos um fim de ano onde todos quiseram fazer comemorações. Poderíamos passar sem ela? Um período de Enem, poderíamos ter passado sem? Esperança é saber esperar. Esperança é compreender a vida. E nessa compreensão da vida, a gente entender que agora isso aqui precisa de um freio. Isso aqui precisa esperar um pouco para que nós possamos seguir com toda a força amanhã. Esperança é traçar objetivos de maneira justa, coerente, correta, sem que venha trazer comprometimentos reencarnatórios para ninguém, porque muitos de nós estamos nos comprometendo hoje. Viemos para aliviar o peso dos nossos erros, mas estamos acumulando mais e mais para outras existências, carregando muitas vezes até desencarne sobre os ombros. Porque muitas vezes está no nosso poder dizer sim, dizer não. Num tempo de pandemia, nós estamos vendo quantos trabalhadores em ônibus superlotados. Nós estamos vendo, porque nós não queremos esperar um pouco, passar um aperto, diminuir muitas vezes, né? Se nós comemos 2 colheres de arroz, comer uma, por não querermos passar um aperto, nós vamos expondo vidas e vamos assim querendo tirar a esperança do povo, das pessoas, e vivendo um novo processo de escravidão, aonde o canavial é o mundo, aonde nós vemos escravos de todos os matizes trabalhando, e Deus não quer que seja assim, o Cristo não quer que seja assim. Deu inteligência ao homem, deu as ferramentas para o progresso, deu uma terra farta, que brota alimentos, que jorra água, que traz a saúde através dos raios solares, que traz o ar, o oxigênio. E se estamos vendo o contrário hoje, é porque nós não estamos querendo compartilhar. Não estamos entendendo que a esperança é a construção de um tempo bom, aonde nós olhamos para os lados, aonde o nosso universo não é o mais importante, aonde nós não vamos querer ter tantas vacinas para guardar numa geladeira, esperando a hora que alguém fique doente, para ter além do suficiente, além do que precisamos, mas sim compartilhar. Quando um tempo de esperança acende as nossas consciências, nós não vamos ter galpões e galpões com medicamentos, com aparelhagem, com coisas guardadas, e nem vamos querer um caminho equivocado unicamente para usufruir vantagens materiais, porque, meu Deus, tudo passa, tudo aqui é efêmero, tudo ficará aí. O desencarne que chega para A, chega para B, chega para todos nós. E é preciso que a humanidade aproveite o tempo na Terra para fazer o que é certo. Mas se a maioria não faz, nós temos o compromisso, eu e você, de nos esforçarmos para darmos o nosso melhor, para fazer aquilo que nos compete, para que a nossa consciência ela fique em paz e nós possamos deitar e dormir. E se na avaliação que fizermos durante a noite, como nos ensina Santo Agostinho, nós descobrirmos que algo de errado foi feito, nós, no dia seguinte, vamos reparar, vamos pedir oportunidade a Deus para refazer o caminho. Isso é ter esperança nas palavras também do Cristo.
quando ele diz a cada um segundo as suas obras. Ele nos faz confiar de que isso existe, de que isso é real e que nós precisamos crer que responderemos por tudo que fizermos. E nessa hora nós ganhamos o entendimento que precisamos fazer o nosso melhor, sabe? Aquele dito dos antigos, quem boa cama faz, nela deita. E nós aprendemos a fazer uma boa cama, porque os antigos também nos ensinam. Minha mãezinha falava muito, meu filho, quem semeia vento colhe tempestade. Então que nós aprendamos a não semear ventos fortes na vida de ninguém, mas sim brisas suaves, leves, refrescantes. Que nós sejamos sempre a presença do amor, que nós sejamos sempre a presença da paz, da concórdia. Que nós sejamos aqueles aonde a palavra do Cristo pode chegar aos nossos irmãos, não através de pregações, nem de imposição, nem de dizendo eu estou certo, você tem que fazer assim ou daquela maneira, não. Mas é a palavra chegar, a ajuda chegar ao outro pela prática do bem, pelo pão, pelo agasalho, pela palavra confortadora, pelo ombro amigo, pelo olhar, pelo movimento que fazemos às vezes para interceder, para que algo de bom chegue no outro, porque nós, quando descobrimos a esperança dentro de nós, nós conseguimos perceber que nós podemos ser pontes, pontes para o bem passar. E Jesus precisa hoje de muitas pontes. E para que nós nos tornemos pontes sólidas, nós precisamos arrumar os nossos pensamentos, trabalhar as nossas emoções, jogar fora tudo que não serve, fazer uma faxina e dizer, hoje eu vou recomeçar, vou abrir as minhas gavetas, vou jogar fora, sabe, pensamentos, sentimentos velhos, coisas que estão aqui só enchendo-me de negatividades. Hoje, quero abrir a janela e sentir o sol iluminando a terra, iluminando o ser. E se tiver chovendo também, que eu sinta os pingos da chuva trazendo a fartura para a minha alma, fartura de generosidade, de amizade, de carinho, de amor, de responsabilidade, de conscientização para com a minha reencarnação. É assim que devemos proceder, são com esses pensamentos. É assim que devemos conversar conosco, para que nós plantemos em nós esse tempo de esperança. Há uma canção que eu gosto muito, e que eu tenho aqui a letra e eu vou ler para vocês, que é uma canção que se chama Vilarejo, de Marisa Monte. Ela canta e acho assim muito linda, porque ela diz o seguinte: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, para acalmar o coração. Lá, o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal. Frutos em qualquer quintal. Peitos fartos, filhos fortes. Sonho, semeando um mundo real. Toda a gente cabe lá. Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voar. Vem andar e voar. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas, pão. Flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos e essa canção.
tem um verdadeiro amor. Para quando? Para quando você for. Que nós sejamos, meus irmãos, este vilarejo. Que nós trabalhemos a esperança de forma tamanha. Que nós sejamos esse vilarejo de tempo bom, de acolhimento. Que ao se aproximarem de nós, os nossos irmãos encontrem frutos, encontrem alimento da vida, encontrem a esperança, encontrem um lar que é o nosso ser, de braços e portas abertas para acolhê-los. Que seja sempre primavera em nossas almas. Que nós tenhamos em nosso ser sempre flores brotando para enfeitar os caminhos das pessoas de fé, de coragem, de resignação, de paciência, de amor, de oportunidades. Que os nossos lábios possam proferir sempre orientação, conselhos, mas sempre com humildade, simplicidade, aprendendo do Cristo, que sempre foi manso e humilde de coração. Que deixemos para trás todas as coisas vãs e olhemos para frente, para enxergarmos o que realmente importa, para que possamos construir de agora por diante um tempo de esperança. E um tempo de esperança não quer dizer que a dor não vá bater à porta, que a dor ela não chegue. Ela vai chegar sim. Mas nós, pela fé que temos no Cristo, pela esperança que temos na vida futura e em tudo que Ele nos ensinou, nós saberemos ouvir sempre a sua voz na acústica da mente. Não vos deixarei órfãos. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que nós possamos trabalhar essa esperança. Que possamos reacender esse tempo também em outras almas. E que amanhã nós possamos olhar para trás e dizer obrigado, meu Deus, porque nós fomos mais fortes. Nós confiamos, nós trabalhamos, nós superamos, nós vencemos a nós mesmos e assim nos melhoramos e melhoramos aqueles que caminhavam conosco. Que Deus nos abençoe. Que o amor do Cristo seja sempre presente em nossos corações e que nunca nos falte esperança. Que todas as manhãs nós possamos levantar e dizer bom dia esperança, que é a chave para que nós possamos viver bem todos os enfrentamentos que se apresentarem. O amor de Deus, a esperança do Cristo em todos os corações.